Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025, e nosso amigo Larry C. Johnson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Ei, chegamos a mais uma segunda-feira. Graças a Deus. Sim. Larry, enquanto conversamos, Donald Trump e sua administração parecem muito sérios na forma como querem pressionar a Rússia, e tudo gira em torno da Índia. Se você olhar para os países que são importantes, 5 países importantes, tem a Rússia e o petróleo, a China, a Índia, de cima para baixo. China, Índia, Turquia, União Europeia e Brasil. Parece que os Estados Unidos, Scott Bessent disse que se a Europa de alguma forma nos ajudar, podemos colocar muita pressão sobre a Rússia. Podemos até colapsar a economia. Olha, eu não conheço Bessent pessoalmente e diretamente, mas conheço alguém que é muito amigo dele, e ela sempre o descreveu como uma pessoa muito inteligente. Isso é a coisa mais incrivelmente estúpida que ele poderia dizer. Sabe, esse é um cara que deveria ser especialista em economia, então vamos lidar com os fatos econômicos. Quase 50% das exportações de petróleo da Rússia vão para a Índia e a China. O petróleo representa cerca de 15% do PIB total da Rússia. Isso não é colapsar a economia. Vamos supor que todas as exportações de petróleo, que a Rússia não exportasse mais uma gota de petróleo. Ok, a economia deles cairia 15%. Okay, its economy would decline 15%. They've already been through a damn economic collapse in the 1990s. Eles já passaram por um colapso econômico nos anos 1990. Aquilo foi um colapso econômico. Eles se recuperaram disso. E foi como resultado dessa experiência que a Rússia adotou as políticas econômicas que tem hoje. Tem muita gente desinformada no Ocidente insistindo que, sim, a economia da Rússia está com sérios problemas. Por quê? Porque eles tomaram medidas para conter a inflação. E essas medidas esfriaram a economia. Bem, quando você tem um governo que realmente está tomando providências para fazer o que precisa ser feito economicamente, apertar o cinto, evitar gastar demais, isso é um sinal de sanidade. Diferente daqui no Ocidente, onde continuamos gastando dinheiro como um marinheiro bêbado de folga em Manila. Pelo amor de Deus, não tem ninguém controlando isso desse lado. Então, a esperança de que de alguma forma eles conseguiriam fazer Índia e China pararem de comprar petróleo russo, isso não vai acontecer. Quero dizer, em que mundo de fantasia esse cara vive? Então, sabe, esse sonho de colapsar a Rússia, volte e leia o relatório da RAND chamado Extending Russia. É de 2019. Eu já tinha ouvido falar, mas ontem à noite tirei um tempo para começar a ler. Meu Deus. As suposições que fundamentam a política dos Estados Unidos em relação à Rússia, enquanto tentamos destruí-la, enquanto tentamos controlá-la, envolvem uma crença falsa sobre a economia russa. O Ocidente fundamentalmente não entende o quão forte e robusta é a economia russa, em parte porque o país é enorme. Ele se estende por 11 fusos horários. Eles têm todos os recursos naturais que um país poderia precisar. Eles não precisam de atividade comercial externa para crescer como nação, para se manterem íntegros ou para ter uma economia vibrante. Eles têm o suficiente internamente para se sustentarem completamente. Então sim, isso é um sonho tolo. E a Índia e a China já deixaram claro, não vão participar. Não vão concordar com isso. E se a Europa for ingênua o suficiente para tentar embarcar nessa, boa sorte. A Europa não está em posição econômica de ameaçar ou intimidar ninguém. Parece, Larry, que aqui está o que eles relataram sobre os 5 maiores importadores de petróleo russo. A China gasta 229 mil dólares em petróleo russo. Com desconto, gasta 140 milhões de dólares. Agora eles estão recebendo uma tarifa de 50% sobre isso.
Sim, olhe para a foto, olhe para os números, Larry. Veja, quando se trata da Índia e da Turquia, uma parte desse petróleo que vai para a Índia e a Turquia depois acaba indo para a Europa. E eles estão falando sobre, eu me pergunto, quanto disso, como eles estão recebendo mais petróleo da Índia ou da Turquia? Porque, se for esse o caso, não sei quanta pressão os Estados Unidos podem exercer sobre a Índia e a Turquia para interromper isso, ou talvez forçar os europeus a não importarem petróleo da Turquia e da Índia. Se isso não funcionar, a pressão vai recair sobre a Índia e a Turquia. Bem, novamente, eles estão tentando mirar na Índia. E a Índia não está aceitando isso. A Índia começou há um ano, em junho, a vender seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os T-bills, e começou a comprar ouro. Então, sabe, ainda não é uma queda significativa, mas os dados mais recentes que temos vão de junho de 2024 a junho de 2025. Bem, aconteceu algo desde junho de 2025 que talvez tenha afastado a Índia dos Estados Unidos? Sim. Então, eu não ficaria surpreso se a Índia aumentasse e intensificasse a venda desses T-bills dos Estados Unidos. O Ocidente está em uma situação econômica muito frágil e perigosa, especialmente com a decisão dos tribunais dos Estados Unidos de basicamente declarar as tarifas do Trump ilegais. Os Estados Unidos podem se ver na posição de ter que devolver centenas de bilhões de dólares para empresas estrangeiras, países estrangeiros e indivíduos de quem as tarifas foram cobradas. O preço do ouro agora está disparando. Ele rompeu seu padrão tradicional, assim como a prata. Então, agora uma série de analistas falando sobre o ouro, que atualmente está a $3.600 a onça. Se você tentar comprar uma onça, estão falando em $5.000 ou $10.000 a onça. O potencial, na minha opinião, para que os Estados Unidos enfrentem uma crise financeira em conjunto com a Europa é significativo. Agora, eu acho que Bassett e outros entendem o perigo e podem estar tentando fazer algumas coisas nos bastidores para evitar isso. Mas a Índia deixou claro que não vai ceder aos Estados Unidos nessa questão. Eles não vão permitir que os Estados Unidos os usem como instrumento, como arma contra a Rússia. Isso não vai acontecer. Eles estão comprando títulos dos Associates. E quanto à situação dos laços entre as duas economias, a economia da Índia e a economia dos Estados Unidos? Essa situação é parecida com a que vimos com o Reino Unido, apenas aumentando a forma como estão comprando títulos dos Estados Unidos. Bem, precisamos lidar com as estatísticas. De acordo com os números, a Índia é o 10º maior país exportador para os Estados Unidos, mas isso representa cerca de 85 bilhões de dólares. E sua economia é de mais de 4 trilhões de dólares. Ok, isso é de 2 a 3% do seu produto interno bruto. Isso, sabe, seria bom ter, mas não é algo crítico. A economia da Índia não depende de poder ou não negociar com os Estados Unidos. Então, neste caso, acho que os Estados Unidos acreditam ter mais influência do que têm. E eles ignoram a história dos últimos 60 ou 70 anos. Os Estados Unidos sempre tiveram uma predisposição a favorecer o Paquistão, porque o Paquistão permitiu que os Estados Unidos instalassem bases da CIA em seu território e realizassem voos de U-2 sobre a Rússia. Sempre usamos o Paquistão como um aliado, embora um aliado temporário. Desculpe, alguém tentou ligar agora. Mas era um aliado temporário. E nosso apoio aos Mujahideen, os combatentes islâmicos pela liberdade no Afeganistão, foi nessa época, em 1980, que os chamávamos de combatentes pela liberdade para expulsar os soviéticos. E então, novamente, após os ataques de 11 de setembro de 2001, sempre houve um contingente na Índia. Não grande, mas um setor rico, que ganhou muito dinheiro com os Estados Unidos, fornecendo transporte, etc.
Portanto, os Estados Unidos sempre tiveram uma relação mais próxima com o Paquistão, não com a Índia. E a Índia sempre teve uma relação mais próxima com a União Soviética, agora a Rússia. Temos tentado nos infiltrar nisso e afastar a Índia da Rússia, mas isso fracassou. A Índia reconhece que não é uma aspas aliada da Rússia, é amiga da Rússia, e a Rússia é amiga da Índia. A amizade é genuína e profunda. And, the friendship's genuine and it's deep. Larry, qual foi o motivo pelo qual a Rússia atacou Kiev? E quais foram os alvos do ataque? That I don't know. I mean, there's been a lot of Isso eu não sei. Quero dizer, tem havido muita atenção ao fato de que um dos drones atingiu um dos prédios do governo onde o gabinete se reúne. Isso aconteceu à noite. Então, foi a Rússia que fez isso? Talvez. Foi uma operação de falsa bandeira da Ucrânia para criar um pretexto para justificar ataques a prédios do governo em Moscou? Talvez. Sabe, a cada semana que passa, a Rússia bate um novo recorde no número de ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia. Nessa semana foram 818, acho que esse foi o número exato. 2 semanas atrás disseram, 750, esse é o maior número já registrado. Bem, agora aumentaram em cerca de 60 drones a mais. Então eles estão destruindo fábricas, usinas de energia, centros de distribuição e lançaram o primeiro grande ataque a uma das pontes sobre o rio Dnieper, em Dnipropetrovsk. Então acho que a campanha da Rússia está entrando em uma nova fase agora. Mas eu não tenho uma lista completa dos diferentes alvos que eles estão atingindo. Eles estão simplesmente atingindo minutos. I don't have a complete list of all the different targets they're hitting. They're hitting a lot. Keith Kellogg disse que esse é um dos maiores e mais devastadores ataques à Ucrânia até agora. E parece que, de alguma forma, eles sentem. Espera. Wait. Are you telling me that Ukraine didn't shoot down all Você está me dizendo que a Ucrânia não derrubou todos aqueles drones e mísseis? Que de alguma forma eles conseguiram passar? Meu Deus. Desculpa. Mas quero dizer, olha, se você voltar em qualquer um desses ataques, quando acontecem, a Ucrânia diz, sim, derrubamos 95% deles. Certo, ok, pelo menos o Kellogg está admitindo a realidade. Ok, volte para sua pergunta. Desculpe interromper. Okay, go. Back to your question. Sorry to interrupt. Quais são as capacidades defensivas do exército ucraniano? O que os solicita Stefan? Nothing. I mean, they may have Nada. Quero dizer, eles podem ter ocasionalmente uma bateria de mísseis Patriot, mas a defesa aérea deles está basicamente desativada. E sabe, é por isso que a Rússia está realizando esses ataques à vontade. Mas sabe, isso já acontece há mais de um ano. A diferença é que antes a Ucrânia era muito habilidosa em mentir dizendo, sim, derrubamos todos eles, enquanto ao mesmo tempo você via as explosões. Eles têm alguns vídeos. Dizem sim, nada atingiu a Ucrânia ou Kiev, então você pode ver o vídeo de míssil após míssil chegando e atingindo diferentes alvos. A Rússia está intensificando sua ofensiva. Vou colocar dessa forma. intensifying its offensive. I'll put it that way. Se a Ucrânia não consegue se defender, por que a Europa está se esforçando tanto para continuar o conflito? Mesmo com os Estados Unidos, se você incluir os Estados Unidos na equação, eles querem pressionar a Rússia, enquanto a Ucrânia nem sequer é capaz de se defender. Qual é o objetivo deles com isso? Yeah, the entire foundation of Western policy. Toda a base das políticas ocidentais nos últimos 4 anos, na verdade, nos últimos 10 anos, foi fundamentada em destruir a Rússia, dividir a Rússia e usar a Rússia como um instrumento para atacar a China. E eles estão como no modelo de Kübler-Ross, nas 5 fases do luto. Quando alguém perde um ente querido, uma dessas fases é a negação. Então, o Ocidente ainda está. A Ucrânia está morta. O Ocidente está em negação. Ele se retrai discutir o que de fato está acontecendo. They're refusing to admit what is in fact taking place. Eu não sei como essas pessoas que estão se beneficiando da guerra na Ucrânia influenciam os tomadores de decisão nos Estados Unidos e na Europa. Mas afinal, o complexo industrial militar, você acha que no caso deles, eles estão ganhando? O complexo industrial militar
está ganhando com a guerra na Ucrânia? Ou está perdendo? Well, they've been listen, I don't Bem, eu não acho que seja tanto uma questão de ganhar ou perder, mas sim de que eles foram expostos por suas limitações. Acho que sempre houve essa suposição geral, ao iniciar a operação militar especial, de que o Ocidente possuía o complexo industrial mais poderoso, produzindo as melhores e mais sofisticadas armas, e sendo capaz de produzi-las em quantidades que resistiriam em caso de uma guerra convencional. O que a Rússia expôs ao longo da operação militar especial é que o Ocidente talvez seja muito amplo, mas é raso, não tem profundidade. Eles não haviam calculado o fato de que, como ontem, a Rússia lançou mais de 800 drones e mísseis. Bem, vamos supor que você tivesse baterias de mísseis Patriot suficientes na Ucrânia e que tentassem derrubar todos eles. Nós faríamos as contas. Cada bateria de mísseis Patriot dispararia no mínimo 2 mísseis contra cada alvo inimigo. Bem, 2 vezes 800, isso dá 1.600. A Lockheed Martin está produzindo apenas um total de 550 desses mísseis por ano. Eles não conseguem aumentar a produção. Não podem simplesmente dizer, tudo o que precisamos fazer é contratar mais trabalhadores, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e vamos produzir 1.000 por ano. São 550 por ano. Só esse ataque de ontem teria esgotado completamente mais de 3 anos de produção. Então sim, a bateria de mísseis Patriot faz algumas coisas, mas foi exposta como totalmente incapaz de enfrentar e derrotar o que a Rússia está disparando contra a Ucrânia. E não é só a bateria de mísseis Patriot. Vimos o mesmo acontecer com o obuseiro M77, com as munições de artilharia usadas nele. O Ocidente não consegue produzir o suficiente. Todo outro grande sistema de mísseis, ATAC-MS, por exemplo, também tem um número limitado nesse aspecto. Então, o que temos no Ocidente, nos Estados Unidos, são equipamentos militares muito caros, produzidos em pequenas quantidades e rapidamente esgotados se forem usados em um campo de batalha moderno. No entanto, os acionistas dessas corporações estão indo muito bem, porque os Estados Unidos continuam gastando dinheiro com elas. E como resultado do esgotamento de muitos dos estoques da OTAN, a OTAN, em teoria, precisa comprar mais dos Estados Unidos. Então essas empresas, se você quiser chamar isso de vitória, estão vencendo. Muito interessante. Tivemos Donald Trump e Putin conversando entre si, acho que foram 5 vezes que eles conversaram. E da última vez que conversaram, foi diretamente, eles conversaram no Alasca. O que isso significa? Estamos avançando? Estamos caminhando para algum tipo de acordo na Ucrânia? Ou a situação ainda não mudou até agora? Não, não há acordo. O único acordo que vai acontecer é que a Ucrânia vai se render em algum momento. Eles serão derrotados militarmente. Não há negociação. Não existe caminho para negociações que levem ao fim disso. Isso não vai acontecer. Então, se as pessoas quiserem perder tempo falando sobre isso, fiquem à vontade. Mas isso não vai acontecer. Me parece que para os Estados Unidos, a única opção disponível para o Ocidente, todos os Estados Unidos junto com os europeus, seriam as negociações, certo? E da parte dos russos, eles podem escolher entre negociações e o campo de batalha. Bem, não, veja, a Rússia deixou isso muito claro. Se você quer resolver isso, e eu publiquei um texto no Sonar21.com 2 dias atrás, você tem o Putin falando na cúpula da Eslovênia no verão de 2001, quando George W. Bush era presidente. Então George W. está lá ao lado do Putin, e o Putin tira um documento. Ele diz, olha, acabamos de desclassificar isso. Foi escrito em 1954, então acho que o Stalin ainda estava por aí. E o que era? Era um pedido direto da União Soviética para entrar na OTAN em 1954. Uau! E o George W. Bush ri feito um idiota. Depois o Putin continua dizendo, bem, isso foi rejeitado.
E então ele mencionou, ei, eu trouxe isso de novo à tona, e você sabe, a Madeleine Albright disse, de jeito nenhum. I brought it up again. And it's, Madeleine Albright said, hell no. We're not doing that. So he admitted that he had asked Nós não estamos fazendo isso. Então ele admitiu que pediu ao Bill Clinton e foi rejeitado. Russia from Por que o Ocidente rejeitou a participação da Rússia na OTAN? Eles precisam ter um inimigo. Se a OTAN não tiver um inimigo, não dá para justificar um orçamento de defesa de $1 trilhão. Tudo isso é por causa do maldito dinheiro. E ao invés de dizer, ei, Rússia, essa é uma ótima ideia, assim você se junta a nós. Não precisamos nos preocupar em fortalecer nossas defesas para lutar contra você. Agora, você faz parte da família. Talvez possamos colaborar juntos para resolver conflitos em outras partes do mundo. Mas os Estados Unidos, parafraseando a música do Robert Palmer, não somos viciados em amor, somos viciados em guerra, meu bem. not addicted to love, we're addicted to war, baby. Yeah. It didn't Sim, não tinha nada a ver com o comunismo. What? No. Well, they keep trying to portray Russia as O quê? communist, Não. they're Bem, authoritarian. eles continuam tentando retratar a Rússia como comunista hoje em dia. É assim, eles são autoritários. De novo, é só mais uma mentira do Ocidente. Mean tweet. Sabe, eu não vi ninguém na Rússia sendo preso por causa de um tweet maldoso, como aconteceu com esse comediante Linehan na Inglaterra, que foi preso porque ofendeu pessoas transgênero. Então não, o Ocidente embarcou nessa campanha para destruir a Rússia, e não está indo bem para eles. E a Rússia deixou claro, OTAN, cai fora. Fique longe. Vocês não vão se instalar na Ucrânia. E esses territórios que eram de maioria russa, agora fazem parte da República Federal da Rússia. Reconheçam e aceitem isso. E independentemente de vocês reconhecerem ou aceitarem essa realidade, eles não vão recuar ou mudar isso. Se fizerem alguma coisa, vão tomar mais território, e acho que vão pegar todo o território a leste do rio Dnieper antes que isso acabe. All territory east of the Dnieper River before this is over. It seems that there is some sort of conflict within Parece que há algum tipo de conflito dentro da administração e entre os tomadores de decisão nos Estados Unidos. De um lado, eles querem ver a Rússia como inimiga dos Estados Unidos, o pior inimigo, com essa mentalidade de Guerra Fria. Por outro lado, eles querem de alguma forma lidar com a China, mas não sabem como fazer isso. Eles querem que a Rússia esteja mais próxima dos Estados Unidos para lidar com a China. Sabe, me impressiona como eles tentam conciliar essas duas coisas. É um tipo de conflito interno quando você observa a situação. It is some sort of internal conflict when you look at it. Well, it goes back to the mindset. Bem, tudo se resume à mentalidade. Quando olham para a Rússia, o formulador de políticas médio, os comentaristas, os think tanks, eles partem do pressuposto de que a Rússia é um inimigo e um adversário. Então precisamos descobrir como contê-la. Eu diria, esqueçam isso. Vamos começar com o pressuposto de que a Rússia é uma amiga e aliada, alguém com quem podemos trabalhar. Temos muitos interesses que convergem, então vamos mudar nossa atitude. E é disso que estamos falando aqui. É a crença subjacente da elite no Ocidente sobre como enxergar a Rússia, e nesse sentido, como enxergar a China também. Agora, a China também é vista como inimiga. Meu Deus, olhem o tamanho deles, olhem o tamanho do exército deles. Precisamos detê-los. Ei, bem, vocês sabem, eles não têm andado pelo mundo matando pessoas como os Estados Unidos têm feito. The world killing people like the United States has been. So let's back away and figure out how can we work together. Então vamos recuar e tentar descobrir como podemos trabalhar juntos. Agora, acho que o governo Trump está um pouco em pânico com a crescente influência da China na América do Sul. O Irã já tem relações próximas com a Venezuela e forneceu a eles barcos de ataque que podem ser usados, além de mísseis para acompanhá-los, que podem ser usados contra a marinha do Zedazuam. Mas você tem um relacionamento crescente da China com o Brasil, um relacionamento comercial em expansão por cima disso. E, portanto, os Estados Unidos estão, na minha opinião, tentando impedir que esses países da América Central e do Sul tenham qualquer relação com outros países. Você tem que ser casado conosco. Não pode sair por aí tendo relações com mais ninguém. E sabe, os Estados Unidos se acostumaram com sua hegemonia. E isso está acabando agora. To its hegemony, and that's going away now.
looking at the Trump administration, Olhando para o governo Trump hoje e comparando com o governo Biden, você acha que eles são mais realistas em relação aos Estados Unidos e à Alemanha? Na sua opinião, eles realmente querem pôr fim ao relacionamento entre Estados Unidos e Alemanha? and to the US hegemony, in your opinion? Ah, não. Because one of the main points that main discussion Porque that I um have dos principais pontos, a principal discussão que costumo ter com meus convidados, e especialmente com o Alex Cranor, é que de alguma forma ele acredita que Donald Trump faria alguma coisa. E nós tivemos esse tipo de esperança. Você e eu já tivemos antes. Como você se sente hoje? Como você vê isso hoje? today, how do you see it today? It's one thing to listen to Donald Trump's words. Let's look at the actions. Sabe, uma coisa é ouvir as palavras de Donald Trump. Vamos olhar para as ações. Eles enviaram uma frota de navios de guerra para a costa da Venezuela. Eles têm 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, chamadas MEUs, MEUs, com 2.200 fuzileiros em cada uma dessas unidades, ou seja, 4.400 fuzileiros. E agora um grupo de caças F-35 foi enviado para Porto Rico para se preparar para lançar missões contra a Venezuela. Trump não está interessado em deixar de lado todas as guerras passadas. E de novo, olhe para as palavras dele quando assumiu o cargo. Tomar a Groenlândia, tomar o Panamá, agora ameaçando a Venezuela, continuando a armar a Ucrânia. Sim, eu realmente gosto do Alex. Considero ele um amigo, mas acho que ele está excessivamente esperançoso e otimista em relação ao Trump. Hopeful and optimistic about Trump. The fact of the matter is, E sabe, o fato é que, na minha opinião, foi o John Helmer outro dia que fez a observação de que veja quem o Trump escolheu como conselheiros. Você tem o mesmo grupo de neoconcionistas fervorosos que estavam proliferando dentro do governo Biden. Na verdade, dá para argumentar. Compare o Marco Rubio com o Anthony Blinken. O Rubio é mais belicoso que o Blinken. E veja, nunca tivemos uma situação em que o governo Biden afundou um barco só porque alegaram: achamos que eles são um bando de caras maus, achamos que estão traficando drogas. Quero dizer, essa história é comprovadamente falsa em todos os aspectos. Mas sabe, a maioria dos americanos pensa: isso aí, ótimo, é isso mesmo, manda ver. Então veja, o Trump não está nos levando para a paz, ele está nos levando para a guerra. Trump's not taking us towards peace, he's taking us towards a war. Do you feel that something would happen with the case of Venezuela? Você acha que algo vai acontecer com o caso da Venezuela? Eu não sei o que se passa na cabeça do governo Trump, mas se eles aprenderam algo com o que aconteceu até agora, eu sugeriria que não deveriam ir à guerra com a Venezuela. Sim, eu acho que os Estados Unidos vão acabar realizando ataques militares dentro da Venezuela. Se Trump e sua equipe forem burros o suficiente para desembarcar tropas na Venezuela, boa sorte com isso. Eu adoraria ver eles tentando chegar a Caracas. Quero ver como isso vai ser. Vai haver centenas de fuzileiros navais mortos. Agora, eles podem acabar matando milhares de venezuelanos. Mas nesse ponto, Trump terá reacendido o ódio aos Estados Unidos na América Central e do Sul, como não vemos há uma geração. Sabe, a imagem desse governo brutal dos Estados Unidos matando latinos. Os Estados Unidos não estão numa posição economicamente tão forte que possam se dar ao luxo de entrar nesse tipo de aventura militar. Você quer dizer que eles vão bombardear a Venezuela com caças sem colocar tropas em solo? Então, se esse é o plano, qual seria o resultado? Apenas punir o governo da Venezuela? Sim, tudo que eles vão fazer é matar alguns venezuelanos e destruir alguns equipamentos. Mas os Estados Unidos têm essa falsa crença na superioridade do poder aéreo, de que o poder aéreo pode realizar tudo. Não pode. Provamos isso contra os Houthis no Iêmen. Todo o nosso poder aéreo bombardeando diferentes locais dentro do Iêmen e o que conseguimos? Perdemos. Fomos expulsos. Ainda chamamos isso de vitória, mas fomos expulsos. Não consigo imaginar o quanto de indignação eles causariam ao atacar a Venezuela.
Isso teria consequências enormes para a imagem do governo Trump e dos Estados Unidos, não apenas na América do Sul e na América Latina, mas também em outras regiões, porque todo esse conflito contínuo é, de certa forma, inacreditável. Bem, novamente pare e se pergunte: os Estados Unidos estão tomando medidas para diminuir os conflitos, ou estamos tomando medidas que fazem esses conflitos crescerem ou simplesmente permanecerem como estão? O que eu vejo é, sabe, você tem a Ucrânia, tem a guerra na Palestina, tem o Irã, agora tem a Venezuela. Então Trump, em vez de tentar tirar esses conflitos da mesa, continua colocando novos conflitos na mesa. Então, em algum momento, só pela probabilidade, um deles vai explodir. Você sabe, os Estados Unidos já estão falando em atacar o Irã novamente. Agora estamos falando em atacar a Venezuela. E segundo consta, ele vai impor mais sanções contra a Rússia hoje. Ele está realmente irritado com Putin. Novamente, não acho que ele esteja dizendo isso apenas para enganar os neoconservadores. Trump é um homem fraco. Ele é forte quando se trata de se defender de ataques. Ele demonstrou uma força incrível ao resistir a todos esses ataques jurídicos. Mas quando se trata de ser um líder de verdade, de dizer, olha, eu tenho uma visão para o mundo, sabe, o que Trump poderia ter sido como presidente se tivesse chegado e dito, olha, vamos desengajar os Estados Unidos de todas essas guerras estrangeiras desnecessárias. Queremos que os Estados Unidos sejam amigos das nações, não inimigos. Então, o que vamos fazer? Eu declaro imediatamente hoje que estamos retirando toda a ajuda e apoio militar à Ucrânia. Estamos retirando todo o nosso apoio de inteligência. Não vamos mais financiar essa guerra. Essa guerra está chegando ao fim. Não vamos mais facilitar isso. Vamos negociar com o Irã. E nas nossas negociações com o Irã, vamos conseguir garantias confiáveis de que eles não vão construir uma arma nuclear. O Irã estava disposto a fazer esse acordo. Trump não fez nada disso. Em vez disso, vamos tomar a Groenlândia. Vamos tomar o Panamá. Agora, ameaçando a Venezuela, ameaçando o Irã, participando do genocídio dos palestinos e permitindo que os ucranianos continuem morrendo no campo de batalha. Me mostre onde ele está tomando medidas pela paz. Eu não vejo isso. Eu também. Larry, a Índia enviou seu representante ao Irã. Eles estão tentando melhorar seu mercado na Ásia Central, porque como resultado dessas tarifas de 50% sobre a Índia, vão perder parte do seu mercado nos Estados Unidos. Os estados estão ficando mais fracos, por isso eles estão buscando alternativas. Não sei se eles vão seguir por esse caminho e melhorar drasticamente na Ásia Central, mas se fizerem isso, será que voltariam para os Estados Unidos? Sabe, esse é um processo que não se reverte, ele só avança. É como a Rússia. Veja o que aconteceu com a Rússia. No caso da Europa, se você olhar para a Rússia hoje, eles podem ignorar o mercado europeu. Podem focar totalmente na China, Índia, Turquia e outras partes do mundo. E a Europa não reconhece isso. Não sei se os Estados Unidos estão dispostos a reconhecer isso. Disposto a reconhecer o quê? Sim, se eles perderem o mercado, se perderem, você sabe, a Índia, se melhorarem o mercado deles na Ásia Central, eles não vão voltar para os Estados Unidos. Bem, novamente, eles estão exagerando a importância da política indiana. O que os Estados Unidos importam da Índia, ou a Índia do seu ponto de vista, o que exporta para os Estados Unidos, novamente, foram 85 bilhões de dólares no ano passado, de um total de mais de 4 trilhões de dólares. Então, não é algo insignificante, mas também não é uma situação de vida ou morte, de tudo ou nada. Portanto, o comércio é mais um reflexo, por assim dizer, do relacionamento mais amplo entre a Índia e os Estados Unidos. E isso azedou. Você viu que o Modi já disse que não vai comparecer à Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Não vai aparecer. Ele vai enviar o Jaishankar. Ok,
O que está acontecendo, na verdade, é que o esforço do Ocidente para sancionar o Irã fracassou, porque agora a Rússia está negociando com eles, a China está negociando com eles e a Índia vai negociar com eles. Russia's dealing with them, China's dealing with them, India's going to deal with them. BRICS is creating an economic. O BRICS está criando uma oportunidade econômica para o Irã que não existia há 5 anos. Antes, o país não era permitido na mesa de negociações internacionais. Agora é. E isso vai acontecer fora da economia ocidental. Eu pesquisei isso no fim de semana, só por curiosidade. Transações SWIFT. Essas são transações interbancárias. Basicamente, quando um banco envia uma mensagem para outro banco para transferir dinheiro de uma conta para outra. Pela primeira vez na história, este ano houve uma queda de 15%. Agora, existem algumas possibilidades, e elas não são mutuamente exclusivas. Possibilidade 1. Devido ao aumento da atividade dos países do BRICS e ao comércio em moedas do BRICS, suas moedas nacionais, eles não estão usando o SWIFT tanto quanto no passado. They're not using SWIFT as much as in the past. Number 2, there is a move afoot. Em segundo lugar, há um movimento em andamento para criar plataformas digitais alternativas, porque atualmente, se você usa o SWIFT, pode levar até 3 ou 4 dias para transferir dinheiro de um país para outro. Já com essas plataformas digitais, como a CIPS da China, isso acontece em segundos. A questão é que o SWIFT é um indicador econômico, e seja porque está se tornando obsoleto e não é mais relevante para a economia moderna, ou porque as outras economias do sul global que costumavam usá-lo agora estão dizendo: vamos começar a negociar em nossas próprias moedas, a mudança está acontecendo. E o declínio do SWIFT será apenas mais um indicador de como o mundo está sendo transformado economicamente neste momento. How the world is being transformed economically right now. Larry, Iran is dealing with Larry, o Irã está lidando com a situação em relação ao retorno das sanções no JCPOA. Ontem, o parlamento iraniano queria votar para, de alguma forma, sair do TNP. Mas o governo Pezeshkian, pediu para que eles não votassem nisso e interrompessem antes, porque estão tentando fazer algo com os Estados Unidos e com a Europa, especialmente com a Europa. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse, em uma mensagem que postou no X, que Grã-Bretanha, França e Alemanha, no interesse de vocês, deveriam mudar de rumo. Eu não sei se esses países realmente estão em posição de decidir sobre isso. É meio impressionante para mim que eles estejam tentando conversar com os europeus como se eles tivessem alguma importância real na decisão final que vai ser tomada. Pezeshkian and Arakshi. Pezeshkian e os iranianos são terrivelmente ingênuos, na minha opinião. Eles ainda acreditam estupidamente que existe um acordo negociado com o Ocidente. Se apenas se vestirem direito, ou disserem a coisa certa, ou fizerem a coisa certa, o Ocidente de repente vai gostar deles. O Ocidente odeia o Irã, quer mudança de regime, ponto final. Chega de República Islâmica. Então, na verdade, eles são tolos. Mas sabe, eles vão aprender da maneira difícil. Isso é como aquela velha história da tartaruga e do escorpião. O escorpião subiu nas costas da tartaruga e disse: "Você pode me levar para o outro lado da água?" E a tartaruga disse: "Não, não, você vai me picar e me matar." "Não, não, eu não vou. Vamos lá, prometo que vou me comportar." E então a tartaruga deixa o escorpião subir e eles começam a atravessar o rio. Midstream, bang, bang, bang. The scorpion starts stinging. No meio do caminho, bang, 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 o escorpião começa a picar a tartaruga. E enquanto a tartaruga está morrendo, ambos estão se afogando. A tartaruga diz: "Mas você prometeu que não faria isso?" E o escorpião responde: "Eu não posso evitar, é da minha natureza." Esse é o Ocidente. O Ocidente, quaisquer promessas, quaisquer garantias, quaisquer asseguramentos, não cumpriu ou respeitou nenhuma de suas supostas promessas. Vimos isso nas negociações com Trump. No meio das negociações para reduzir a ameaça nuclear, eles permitiram que Israel atacasse. Quero dizer, pelo amor de Deus, quantas vezes você precisa ser queimado e traído?
Então eu entendo que Pazeshkan e os outros estão tentando fazer a coisa responsável, adulta, mas na minha opinião, eles estão vivendo em um mundo de fantasia. They're living in a fantasy world as far as I'm concerned. Eu não sei. Quando olho para o governo iraniano, me parece que eles não querem perder nenhuma possibilidade de diplomacia. É por isso que estão agindo assim. Afinal, se tudo fracassar, eles não querem que a culpa recaia sobre o Irã por causa disso. É por isso que estão agindo assim. Who cares? It doesn't matter whether Quem se importa? Não faz diferença se o Irã vai ser culpado ou não. O Ocidente já culpa o Irã. Não há absolutamente nada que o Irã possa fazer para mudar a visão do Ocidente, a não ser morrer. Se a República Islâmica morrer e for eliminada, então ótimo. Sim, aí podemos nos dar bem com você. Sabe, é como se você fosse casado com alguém e essa pessoa dormisse com todo mundo que encontra. Você pode pensar, será que eu preciso mudar? Será que devo fazer café da manhã? Talvez eu devesse limpar mais a casa. Será que tem algo que eu possa fazer para que você goste de mim e não me traia? Não. Você está lidando com uma pessoa doente que não se importa com você. You're dealing with a sick individual that doesn't care about you. Unfortunately, that is the West. The West Infelizmente, esse é o Ocidente. O Ocidente insiste em propagar a mentira de que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo, que é um grande opressor das mulheres, que não há liberdade no Irã e que precisamos destruí-lo. E aí estão Pazeshkan e Arakchi, na minha opinião, ingenuamente acreditando que podem convencer o Ocidente de que são realmente boas pessoas, que vão gostar deles. Isso não vai acontecer. Então é como se fosse: cresçam e reconheçam a realidade. Juntem-se ao barco com a Rússia, com a China, com o Brasil, com a Índia. Entendam que o Ocidente, que tem sido o principal explorador colonial e assassino de povos do sul global por o quê? 200 anos. Seu reinado está chegando ao fim. its reign is coming to an end. And it's desperate to stay in control. E está desesperado para manter o controle. E para isso, vai estuprar, saquear e matar quem for necessário. Quero dizer, realmente é um nível de maldade do qual, infelizmente, eu faço parte. Ou seja, é só empilhar os corpos. Sempre gostamos de falar, olha quantas pessoas Mao Zedong matou, olha como Stalin foi brutal. Ei, estamos acumulando um número considerável de mortos por conta própria. Então pare de culpar pessoas do passado. Preocupe-se com o que você está fazendo agora. E vimos um exemplo emblemático disso na semana passada. Eles explodiram um barco simplesmente porque disseram: "Ah, eles estão levando drogas para os Estados Unidos." E tudo o que você precisa fazer é olhar a foto real do barco. And all you got to do is look at the actual picture of the boat. You don't see bundles of drugs stacked up on that. Você não vê pilhas de drogas empilhadas no convés daquele barco. And they're told, Desculpe. E dizem para eles: "Ah, aquele barco está indo para os Estados Unidos para trazer fentanil." Não tinha nem combustível suficiente a bordo para chegar nem na metade do caminho até os Estados Unidos. E dá para ver isso. Sabe, galões, aqueles galões vermelhos que têm mais ou menos esse tamanho, carregam cerca de 20 litros de gasolina. Um pouco mais de 20 litros. Você teria precisado de 330 desses naquele barco para chegar aos Estados Unidos por causa da quantidade de combustível que aqueles motores consomem. Então, sabe, nós matamos essas pessoas. E nós... bem, mostre para eles. Vamos matar mais alguns. Essa é a única coisa em que os Estados Unidos têm sido bons. Matar pessoas. That's the only thing the United States has been good at of late, killing people. Rafael Grossi said that the head of IAEA Rafael Grossi, o chefe da IAEA, disse que se permitirem a entrada dele e de sua equipe, isso pode reduzir a possibilidade de um ataque ao Irã. Você acha que o Irã, neste momento, depois daqueles ataques ao Irã, estaria tão preocupado em apenas diminuir a possibilidade permitindo a entrada da IAEA? Você precisa colocar os espiões de volta para que possam espionar e identificar mais cientistas e engenheiros nucleares. Assim, Israel pode matar mais alguns. O Irã tem que tomar sua própria decisão como nação.
Mas pelo que vi, eu não deixaria a chegar nem perto do lugar. Eles foram desqualificados, totalmente desacreditados. E diga a eles, vão para Israel. Quando Israel assinar, então nós assinamos. Caso contrário, caiam fora. Somos um país independente e vamos buscar os interesses do nosso país. We are an independent country and we're going to pursue our country's interests. Do you feel, Larry, Você acha que Donald Trump permitiria que Israel atacasse o Irã enquanto eles estão em conflito com a Venezuela? Ou o quê? one Yeah, Trump's a diehard. Eu não sei. O Trump é um sionista convicto. Ele é totalmente conivente com eles. Ele não vai até agora, ele não os controlou de perto. Parece que é Israel que tem Donald Trump sob controle. Sabe? Porque o quê? You know, because what? during the war Durante os 12 dias de guerra entre os dois países, eles não enviaram nada para a Ucrânia. É por isso que estou perguntando isso. Você precisa focar em um conflito. Os Estados Unidos não estão em posição de apoiar todos esses conflitos ao mesmo tempo. It can't even fund one of them. You know, look, they continue. Não consegue nem financiar um deles. Veja, eles continuam a apoiar Israel. Acho que Israel é perigoso porque está ferido. Como um animal ferido pode atacar e fazer coisas muito destrutivas. Israel tem problemas reais. Está assassinando os palestinos. Não há dúvida sobre isso. Mas não é forte economicamente. Está fraturado internamente, sabe, do ponto de vista político. Então, como eu disse, estamos cercados por várias situações voláteis diferentes, e qualquer uma delas pode explodir. E Trump, como eu disse, em vez de tirar essas questões da mesa e diminuir a tensão, está aumentando o problema. He's adding to it. Então, e nós realmente não discutimos as implicações da crise financeira internacional que está se aproximando do Ocidente. Sabe, nenhum dos países do BRICS está com uma relação dívida-PIB acima de 100, mas o Ocidente está. E o resultado mais provável disso é uma estagflação comum, onde há declínio econômico e em seguida a inflação dispara. E a inflação está disparando nos Estados Unidos. E vimos na semana passada que eles esperavam um relatório de empregos, 100 mil, mas só foram criados 22 mil novos empregos. Então a economia dos Estados Unidos está desacelerando, e isso vai virar uma bola de neve. É. Aqui está Larry Watt, o líder do Partido Democrático de Israel, dizendo que o primeiro-ministro está sabotando qualquer acordo para trazer os reféns de volta e se recusa a encerrar os combates. A guerra para anexar Gaza tem como objetivo preservar o governo de Netanyahu e permitir que ele conclua o golpe. Você vê pessoas em Israel falando dessa forma. Por outro lado, você vê Donald Trump apoiando totalmente Netanyahu e dizendo que eles precisam libertar os reféns, ou o inferno cairá sobre Gaza. Eu não sei o que mais eles podem fazer com Gaza, mas você acha que esse tipo de discurso seria percebido da mesma forma que antes? Como você mencionou anteriormente, Donald Trump tentou pressionar o Hamas, mas eles não recuaram. Será que isso vai acontecer de novo? Is that going to be the case again? Yes. Look. Sim. Veja, 5 meses atrás, Trump disse, se vocês libertarem os reféns até sábado, vai ter um preço alto a pagar. Sabe, ele é o garoto. Ele é o homem que grita lobo. Ele vive fazendo ameaças e não as cumpre. Você lembra que a Rússia tinha 50 dias, depois 10 dias, e então viriam sanções esmagadoras. Os prazos vêm e vão, e nada acontece. Então Trump só fica falando, mas não age. E um dos motivos pelos quais ele não age é que estão em posição de fazer nada. Então o que vamos fazer? Colocar tropas americanas em Gaza e ver soldados americanos morrerem? Precisamos jogar mais bombas? O lugar já está um deserto lunar. But do we need to drop more bombs? The place is already a moonscape. So, Eles precisam que os Estados Unidos estimem-os. Helping them or they can well, do it by that would be themselves? Israel não pode fazer isso sozinha. Eles já demonstraram isso. A guerra já dura 2 anos.
faltam apenas algumas semanas para completar 2 anos. E Israel não conseguiu derrotar uma força guerrilheira. Eu não quero chamá-los de exército. Eles não têm o armamento, a inteligência ou a tecnologia que Israel possui. E Israel tem a vantagem. Eles os mantêm contidos em uma área fixa. Não é como se houvesse lugares abertos onde pudessem facilmente infiltrar novos soldados, armas e munição. Israel mantém tudo contido e mesmo assim não consegue derrotá-los. Então, em algum momento, essa realidade acaba batendo a porta. Quem está apoiando mais Israel na Europa, Larry? Qual país é o mais importante quando se trata da ajuda enviada para Israel? Fora dos Estados Unidos? Sim, Alemanha. Estou falando da Europa, Alemanha. Eu diria Alemanha e depois o Reino Unido. Esses os dois mais importantes. Porque Espanha declarou que vai impor um embargo a Israel. Isso não muda nada. É uma irritação menor. É um passo na direção certa. Toda a Europa, a única maneira de realmente parar Israel agora e forçar a mão do Bibi é com um embargo comercial completo. Nada entra, nada sai. E eu acredito que os países do BRICS poderiam realmente liderar isso. África do Sul, Índia, Brasil, Rússia, China. Mas eles não estão fazendo isso. Ah, aí está ele. Ele apareceu com a camisa certa. Bom homem. Olá, Larry. Olá, Nima. Oi, Paul. Hello, Larry. Hello, Nima. Hey, Paul. How's it going, Paul? Como vai, Paul? Ótimo. Bem-vindo. Paul, que camisa bonita você está usando? Yeah. Sim, é mais discreto. Eu tenho um bem chamativo, vou usar da próxima vez. Wear it next time. Pronto, está. Paul, da última vez que você nos deixou, você disse: precisamos fazer algo juntos, Larry. Okay. Tudo bem. Ed Flynn fazia isso. Sim. Eu também. Sim, Paul, estamos focados. Estávamos falando sobre o caso de Israel e a forma como os Estados Unidos estão tentando lidar com a situação no Oriente Médio. Donald Trump está tentando pressionar o Hamas. Pelo que você viu até agora, como você avalia a resposta vinda de Gaza, do Hamas e do movimento deles? Well, I think they're being destroyed, so. Bem, eu acho que eles estão sendo destruídos. Então, sabe, o Trump nunca coloca pressão em Israel. É sempre nas vítimas deles. Sabe, não importa muito o que o Trump diz, aquilo é o show de Israel. Eles fazem o que querem, ninguém faz nada a respeito. E pelo que posso ver em todas as fotos, não sobrou absolutamente nada da cidade de Gaza. Os palestinos estão simplesmente sendo apagados da história, o país está completamente roubado e o povo vai ser morto, morrer de fome ou ser enviado para campos de refugiados. É o que vem acontecendo desde 1947. Acho que, na verdade, há mais palestinos vivendo no exterior, em campos de refugiados. I think there are actually more Palestinians living abroad in refugee camps, and there are actually 3 generations of people have been raised in these refugees. E, na verdade, já existem 3 gerações de pessoas que cresceram nesses campos de refugiados. Então, se Israel consegue fazer isso há mais de meio século, 3/4 de século, eles basicamente podem fazer o que quiserem. Minha principal preocupação é se Netanyahu fará com que Trump nos leve à guerra por Israel contra o Irã, assim como conseguiu nos levar à guerra no Oriente Médio durante o século XXI. Quero dizer, destruímos 5 ou 6 países por eles, às nossas custas, com nossas vidas. Essa é a minha preocupação. Muitas vezes pensei que talvez o motivo de Trump querer sair da situação na Ucrânia seja para poder ir à guerra por Netanyahu contra o Irã. So that he can go to war for Netanyahu against Iran. Larry, do you think that would help? Larry, você acha que isso ajudaria os Estados Unidos se entrássemos em guerra com o Irã? Yeah, this, as I said before Paul came on, Como eu disse antes do Paul entrar, o que estamos presenciando é Donald Trump criando mais pontos de vulnerabilidade em vez de diminuir as crises e tentar acalmar a situação, tentando encontrar maneiras diferentes de trabalhar com outros países. Ele está escalando os conflitos, o potencial para conflito. E não é só militarmente, também é na frente econômica.
Então, quando você olha para o estado do sistema financeiro global, estão ocorrendo mudanças tremendas que muitos no Ocidente ainda não apreciam ou reconhecem. Eu estava dizendo para o Nima mais cedo, Paul, que descobri outro dia que pela primeira vez na história, em 2025, as transações via SWIFT caíram 15%. Uau! Agora isso é porque os países do BRICS não estão mais usando o SWIFT porque estão usando suas próprias moedas. Going out, no longer using SWIFT because they're doing their own currencies? Or is that because there are some new digital platforms? Ou será que isso acontece porque algumas novas plataformas digitais estão entrando em operação e sendo usadas no lugar do SWIFT? Pode ser uma combinação dos dois fatores. Mas quando você tem 15% menos transações no SWIFT, isso vai reverberar na economia internacional. E então, quando você olha para o que aconteceu, a Índia, há um ano, começou a vender seus títulos do Tesouro Americano e a comprar ouro. E isso foi comparando junho a junho, de junho de 2024 a junho de 2025. Bem, aconteceu algo desde junho de 2025 que possa fazer a Índia ficar menos inclinada a comprar mais títulos do Tesouro? Deixe-me pensar, sim. Então sim, acho que Trump, em vez de tentar acalmar, colocar panos quentes, ele está colocando fogo na água. Pour oil on troubled waters, man. He's setting the waters on fire. Yeah. And he's isolating the United States. Sim. Sim. E ele está isolando os Estados Unidos. Sim. E está nos cortando de todos os negócios que as novas organizações na Ásia vão trazer à tona. Estamos simplesmente excluídos da parte do mundo que está crescendo. Isso é uma loucura. Sim, bem, e veja só, sabe, ninguém nos Estados Unidos, eu não vi ninguém nos Estados Unidos realmente cobrir isso na grande mídia. A China parou de comprar soja de nós e agora está comprando do Brasil. Então todos esses produtores de soja e a John Deere está reclamando que não consegue mais vender seus tratores. Então, há uma verdadeira disrupção, na minha opinião, no setor agrícola da economia dos Estados Unidos. E isso está sendo meio que ignorado, encoberto. Sim, é verdade, Larry. Em toda a nossa economia, acabei de ler que 2/3 da força de trabalho de alta tecnologia na Califórnia estão com vistos H-1B. Então nem existem empregos de alta tecnologia para os americanos formados em Caltech, Georgia Tech, MIT e outros. É uma situação ignorada, como você disse. É isso aí. Não precisa Apple. Obrigado, Larry. Tudo bem. Sempre bom te ver, Paul. Obrigado. Sim, Larry. É um prazer te ver. Talvez a Nima faça um programa com nós dois. Sim, eu topo. Tchau. Até logo. Tchau. Até logo. Paul, what's going on right now? As we talk, there is a Paul, o que está acontecendo agora? Enquanto conversamos, está acontecendo uma cúpula online do BRICS. O Brasil convocou essa cúpula e eu suponho que eles estejam falando principalmente sobre os Estados Unidos e o comportamento do governo americano em relação à pressão sobre China, Índia e Brasil para impor essas tarifas secundárias, aliás, para eventualmente pressionar a Rússia. O que vem à sua mente quando você pensa nesses países se unindo para se defender dessas tarifas injustas que os Estados Unidos estão tentando impor por causa da guerra na Ucrânia? Qual você acha que é a natureza dessas conversas? O que eles querem alcançar, na sua opinião? Bem, antes de tudo, acho que essas conversas são novas, porque agora eles têm coragem de resistir a Washington, já que vêm alianças com Rússia e China, que são potências em ascensão, e resistem a Washington. E o Irã também resiste. Então eles estão mais confiantes do que no passado. Antes eles teriam medo de irritar Washington de qualquer forma. E agora perceberam que tem uma oportunidade de talvez se livrar do controle de Washington. Sabe? Há comentaristas que interpretam as ações de Trump como um afastamento de áreas que não podemos controlar, como Ásia e África, e uma concentração na América do Sul para torná-la nossa reserva, até mesmo ameaçando a Venezuela com intervenção militar.
E assim, os sul-americanos podem estar percebendo que os americanos vão nos escravizar ainda mais se não fizermos algo. Enslave us even more if we don't do something. So it could just be busting open the whole. Então isso pode simplesmente abrir todo o sistema de influência americana que foi estabelecido desde a Segunda Guerra Mundial e na América Latina desde a doutrina Monroe no século XIX. De certa forma é algo esperançoso porque quebra a possibilidade de guerra. O Ocidente acaba isolado em vez de dominante. E quando você está isolado, é mais difícil iniciar guerras. Então acredito que o isolamento dos Estados Unidos vai aumentar e que isso é culpa dos próprios Estados Unidos. Não é uma política que os outros países estejam adotando contra os Estados Unidos como um ato de agressão ou de forma ofensiva. É uma resposta defensiva à hegemonia americana, ao domínio de longa data, à derrubada de governos, à imposição de sanções e à maneira como Trump parece estar usando tarifas. É apenas mais uma sanção. Não é exatamente como uma tarifa tradicional para ajudar alguma indústria americana específica. Por que a indústria americana precisa de proteção tarifária? Ela costumava ser a mais eficiente do mundo. Vi hoje também que a Boeing, sabe, aquela grande e poderosa empresa americana de aviação, a Boeing, todos os seus problemas vêm do fato de que demitiu todos os seus engenheiros americanos e contratou indianos por $9 a hora. Então, eles estão pagando indianos para fazer todo o trabalho de alta tecnologia, o trabalho de software. Estão pagando aos indianos menos do que as pessoas ganham trabalhando em fast food. Então, que tipo de competência eles estão obtendo? Quando você tem CEOs e conselhos de administração, cujo único foco é o bônus dos próximos 3 meses, você acaba com total incompetência em toda a indústria. E é isso que os Estados Unidos produziram. Acho que essa é uma boa resposta ampla para o que você perguntou. Sim. Paula, que tal o que Ludnick disse sobre a Índia? Ainda assim, eles querem abrir seu mercado, parar de comprar petróleo russo, certo? E deixar de fazer parte dos BRICS, certo? Eles são a vogal entre Rússia e China. Se é isso que querem ser, então sejam. Mas ou apoiam o dólar, apoiam os Estados Unidos da América, apoiam seu maior cliente, que é o consumidor americano, ou, pelo visto, vão pagar uma tarifa de 50%. E vamos ver quanto tempo isso dura. Acho que ele estava tentando dizer, parem de ser a Índia. Índia, pare de ser a Índia. Como eles podem deixar de fazer parte do BRICS, sendo a base do BRICS? Sim, ele me pareceu desesperado. Desespero. Pare de fazer isso. Pare de fazer aquilo. Pare. Bem, é isso que acontece quando você começa a intimidar países que já se cansaram de ser intimidados. Sabe, a Índia por muito tempo foi totalmente dominada pelos britânicos. E depois que se livraram dos britânicos, caíram sob nossa dominação. Então acho que eles já tiveram o suficiente e perceberam que russos e chineses não vão tolerar isso. E, portanto, a principal consequência, no matter members, e eu gostaria de saber o que o Larry pensa sobre isso. Mas acho que pensa que isto é essas em for criminais mais antagonismos entre a Índia e a China. The antagonisms between India and China. Long-standing. Esse antigo ponto de discórdia desapareceu. Eles perceberam que qualquer problema que tinham entre si não era nada comparado ao problema com os Estados Unidos. Sim. Então estamos unindo ainda mais os BRICS. É isso que estamos fazendo. E como foi apontado agora mesmo no seu programa pelo Larry, se as transações via SWIFT caíram 15%, então está claro que o papel do dólar como moeda de reserva mundial está começando a diminuir de forma significativa. Se perdermos esse papel, não seremos mais uma superpotência. Podemos ter mísseis e tudo mais, mas não temos o poder econômico para sermos considerados uma superpotência. Portanto, o destino, a hegemonia que os neoconservadores impuseram com base no excepcionalismo liberal, no internacionalismo liberal, basicamente destruiu a política americana.
India's representative is in Iran. A Índia, como representante, está no Irã e eles estão conversando sobre melhorar seu mercado na Ásia Central por causa das tarifas de 50% dos Estados Unidos. Eles querem encontrar um mercado alternativo para seus produtos. E tivemos a mesma situação, Paul, com a Rússia. Você se lembra do que aconteceu após a sabotagem do gasoduto Nord Stream? Para a economia russa, foi um choque. Mas eles conseguiram substituir a Alemanha por outras opções, com outras alternativas. Me parece que, da forma como os Estados Unidos estão pressionando a Índia eventualmente vai encontrar uma alternativa para sua economia, e eles vão sobreviver a isso, vão conseguir lidar com isso. Mas no final, quem está perdendo com tudo isso são os Estados Unidos, assim como a Europa perdeu no caso da Rússia. As Europe lost it in the case of Russia. Yeah, that's right. Sim, é isso mesmo. A destruição do gasoduto Nord Stream e as sanções energéticas que os Estados Unidos estão tentando impor contra países, não só a Rússia, mas também o Irã e a Venezuela, não prejudicam esses países. Mas eu nunca entendi por que razão a Rússia queria fornecer energia para a Europa, que estava lutando contra eles na Ucrânia. Sempre achei que essa era uma política insana para o Kremlin seguir. E eu culpava a diretora do Banco Central russo, que acho totalmente incompetente. Todas as políticas que ela adotou prejudicaram gravemente a Rússia. Não consigo pensar em uma política do Banco Central russo que tenha sido favorável para eles, como as atuais taxas de juros altas. Isso é insano. Por que eles precisam dessas taxas de juros tão altas? Ela vai dizer, precisamos atrair capital estrangeiro. Bem, eles não precisam de capital estrangeiro. A Rússia não tem absolutamente nenhuma necessidade de capital estrangeiro e, portanto, não tem necessidade de vender o petróleo. Eles realmente não têm. Por que eles precisariam vender o petróleo deles? Eles não têm motivo para vender o petróleo deles. Não terá nenhum efeito na economia deles se venderem ou não venderem. Na verdade, seria melhor para eles manterem o petróleo no solo para si mesmos e para seus aliados, como a China ou a Índia. Agora, a verdadeira questão interessante ainda não foi feita, que é, já que 2/3 dos trabalhadores de alta tecnologia do Vale do Silício, na Califórnia, são indianos, e já que a força de trabalho da Boeing, todo o seu software, é composta por indianos, será que o Trump vai colocar tarifa sobre a mão de obra indiana importada? É mesmo. Quero dizer, por que é aceitável que os indianos enviem sua mão de obra para cá sem pagar impostos, permitindo que nossas empresas demitam profissionais americanos de alta tecnologia? Isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Então toda essa abordagem, eu não sei quem aconselha o Trump em economia, mas seja quem for, é um idiota. Estou falando literalmente, não estou apenas sendo ofensivo. É idiotice. 2/3 do Vale do Silício, em grande parte, são indianos. A força de trabalho de alta tecnologia da Boeing são indianos nos Estados Unidos. Então onde está a tarifa? Isso é mão de obra importada, como qualquer outro produto importado. Por que não há uma tarifa sobre isso? E se fosse de 50%, talvez fosse alto o suficiente para que as empresas americanas voltassem a contratar americanos. Sabe, quando você tem uma economia como a nossa há décadas, em que todo o emprego está no governo, na saúde e serviços sociais, e em garçons e bartenders, você não tem uma economia de verdade. Você não tem nada para exportar. Você pensaria que haveria algum foco nisso, mas não há nenhum. Eu venho falando sobre isso há décadas. Não consigo chamar atenção para esse assunto porque isso serve aos bônus de curto prazo dos executivos que comandam tudo. Tudo que eles podem fazer para reduzir custos aumenta o bônus deles. Então, quando você administra a economia desse jeito, você está destruindo ela. Está levando tudo para o buraco. E você pensaria que o Trump iria querer fazer algo a respeito. Concordo com você que todas essas tarifas sobre outros países não vão afetá-los e não terão nenhum efeito adverso sobre eles. E isso não vai impedir a Índia de comprar petróleo russo.
It's not going to stop India buying Russian oil. Paul, O que você acha da decisão do governo Trump de mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra? Department of War. Oh, that's very honest. It's what it used to be. Ah, isso é muito honesto. Era assim que costumava ser chamado. Mas veja, os liberais começaram a se esconder atrás de eufemismos. Ah, não somos a favor da guerra, só defendemos a defesa. Então, o Departamento de Defesa é um eufemismo, especialmente para os Estados Unidos, que causaram guerras em todo lugar no século XX, por todo o Oriente Médio e Norte da África. Sudão, Somália, Afeganistão, Iraque, Síria. Gaza, a guerra em Gaza é nossa guerra. É o nosso dinheiro, são as nossas armas, é a nossa cobertura diplomática. Então, sabe, é o que somos. Somos uma nação de guerra. Então Trump está sendo honesto, é um departamento de guerra. Era assim que se chamava quando éramos um país honesto, antes de começarmos a nos esconder atrás de eufemismos. Então mais poder para ele. Fico feliz que ele tenha feito isso, é a coisa mais honesta que vi em muito tempo. Does it mean Esse é for a measuring mechanism conflicts. And not necessarily, because now, if the people start E não necessariamente porque agora, se as pessoas começarem a enxergar isso como um departamento de guerra, em vez de algo que as defende, mas sim como algo que as ameaça com a guerra, pode ser um movimento muito inteligente da parte do Trump para acabar com guerras, ou pelo menos impor algum limite a elas. Isso não existe agora porque, nós não estamos realmente indo para a guerra, estamos apenas nos defendendo. Sabe, é como Israel diz, não estamos em guerra em Gaza ou com a Palestina. Estamos apenas nos defendendo de terroristas. Estamos apenas nos defendendo de terroristas. preemptive attack? Todos os palestinos são terroristas e estamos apenas nos defendendo. all Palestinians are terrorists and we're just defending ourselves. It's not really war, we're just self-defense. And Não é realmente uma guerra. this is how they Estamos apenas nos defendendo. E é assim que eles dizem que não é genocídio, quero dizer. É só autodefesa. Se eles simplesmente parassem, nada aconteceria. Veja, eles nos atacaram em 7 de outubro, veja, e fizeram isso, fizeram aquilo. Quero dizer, há anos, décadas, eles vêm apresentando até mesmo crianças palestinas como terroristas, dizendo que todas têm bombas amarradas ao corpo para poderem entrar em um assentamento, loja ou restaurante israelense, se explodirem e matar pessoas lá dentro. Essa tem sido a propaganda desde que me lembro. E tem sido bem sucedida. it's been successful. Paul, how did you find the parade? Paul, como você achou o desfile e a cúpula da OCS e a combinação dos dois? Qual foi a mensagem transmitida pela cúpula da OCS e pelo desfile na China? Você está se referindo à Organização de Cooperação de Xangai? Shanghai Cooperation Organization, yeah. Well, I think it was quite clear that Bem, eu acho que ficou bastante claro que isso agora está consolidado e é visto como uma fonte de apoio para muitos países que estão cansados de serem pressionados. E eu acho que, para esses países, é um grande alívio. Então acredito que isso vai resultar em um corte mais rápido das relações com o Ocidente, porque eles desistiram do Ocidente e agora têm a oportunidade de escapar. Acho que é uma grande mudança em termos de influência no mundo. Sebrantir de Sembrof Groyud. the West has gone down and the East has gone up. And I'm very amused when I read E acho muito engraçado quando leio duas explicações recentes que dão todo o crédito ao Trump por criar um mundo multipolar. É como se essa fosse a política do Trump, criar um mundo multipolar. Ambos os artigos que vi realmente atribuem todo o crédito ao Trump, quando na verdade pertence ao BRICS. E de certa forma é claro que ele contribuiu para o sucesso do BRICS, mas não com o objetivo de implementar uma política de mundo multipolar. Ele contribuiu para o sucesso deles por todas as razões que discutimos hoje, Vabi. Ameaças, punições e tarifas. threats and punishments and tariffs. Yeah, that's Isso é colateral. collateral damage. Yeah. Tá certo.
It seems, Paul, that Donald Trump himself and his administration Parece, Paul, que o próprio Donald Trump e sua administração estão tentando pressionar a Índia e outros países, mas o resultado, como você mencionou, está de alguma forma fortalecendo o BRICS e criando uma nova dinâmica. Porque veja a China na cúpula da OCS, no desfile. A mensagem da China foi tão clara para os Estados Unidos. Claramente, eles estavam falando sobre os Estados Unidos quando mencionaram cooperação ou confronto. Você tem que escolher. Você tem que escolher entre guerra e paz. Mas não parece que alguém se importe. Donald Trump disse que estava acompanhando o que está acontecendo na China, mas não sei se ele entendeu a mensagem da China. But I don't know if he got the message of China. Probably not. Provavelmente não. Veja, os americanos são insulares e foram ensinados por muito tempo que são excepcionais, que seu país é excepcional e que é o mais poderoso do mundo. E eles se sentem confortáveis com isso. Eles não vão mudar de ideia porque é desconfortável admitir: meu Deus, estamos fracassando, estamos caindo. Então, para mim, está claro que Trump não percebe o que está acontecendo, que estamos sendo excluídos da parte do mundo que vai se desenvolver mais e mais rápido, que tem mais espaço para desenvolvimento. E isso está sendo liderado por países que não têm uma postura colonialista de saquear os países do BRICS. Não há sinal de que China e Rússia pretendam saquear esses países, enquanto a cooperação com o Ocidente sempre significou que você seria saqueado. Cooperation with the West has always meant you're going to be looted. Like Iran was looted. Its oil. Como o Irã foi saqueado, seu petróleo estava sob controle britânico-americano. A maioria dos países nas mãos do Ocidente colonialista foi saqueada. Portanto, é uma situação muito mais promissora. Nós nos excluímos disso. Não vamos fazer parte dos acordos comerciais. Não serão nossas grandes construtoras que estarão envolvidas. Não serão nossos bancos que estarão envolvidos. Não serão nossas máquinas. Então nos prendemos ao uso da coerção. Os Estados Unidos estão tão acostumados à coerção que não sabem ser diplomáticos. E essa é uma habilidade perdida. Vemos isso com Trump. Ele depende de ameaças. Mas não é só o Trump. Os Estados Unidos têm recorrido a ameaças desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Fomos cautelosos com a quantidade de ameaças feitas à União Soviética. Nunca provocamos os soviéticos da forma como provocamos Putin. Então, de certa forma, pioramos. So, in a way, we've gotten worse. I don't know if you saw the document, the new documents that Eu não sei se você viu os novos documentos que foram divulgados mostrando que a União Soviética pediu para entrar na OTAN em 1954 e o Ocidente disse não. Esses são documentos novos. E veja bem, o problema nunca foi o comunismo. O problema era maior do que isso. O problema era a Rússia. Eles não querem que a Rússia seja amiga. Eles querem que a Rússia seja inimiga. E não há fim para esse tipo de mentalidade nos Estados Unidos até hoje. Você tem certeza de que esses documentos são reais? Sim, Putin divulgou os documentos. Well, the documents that the Soviet Union... Bem, os documentos mostram que a União Soviética quis entrar na OTAN em 1954. Isso é 2 anos antes de Khrushchev denunciar Stalin. Então eu teria pensado que eles ainda eram bastante uma força ideológica com o comunismo na Rússia. E é difícil ver a base para isso, porque havia uma divisão ideológica, quer dizer, ela durou muito mais do que foi real, mas naquela época, acho que ainda era real. Agora, pode ser que Stalin simplesmente não quisesse ser confrontado com força militar e não quisesse ter que organizar o Pacto de Varsóvia. Não consigo lembrar agora a data do Pacto de Varsóvia. Sei que ele não existia até cerca de 5 anos depois da OTAN. Então nós provocamos esse tipo de confronto ao organizar a OTAN. Os soviéticos só organizaram o Pacto de Varsóvia 5 anos depois. Então, essa poderia ter sido a alternativa de Stalin a ter o Pacto de Varsóvia e todas as despesas militares. Você sabe, a guerra foi devastadora para a União Soviética. Manu, é uma activação força with 3 to you. Quando foi isso?
is 91. 91. Não, foi quando terminou, quero dizer, foi quando acabou. Mas quando começou? Começou 5 anos depois da OTAN. Então, quando começou? Em 1950. É, Yeah. A OTAN Country. No. não, estou falando sobre o Pacto de Varsóvia. Bem, ok, então veja. Se em 54 o Stalin queria fazer parte da OTAN, então pode muito bem ser que essa fosse a alternativa dele para não ter que organizar um bloco oposto. Porque organizar um bloco oposto significava que eles teriam que manter tropas lá e ter armas, e provavelmente precisavam de todo o investimento para sair da fabricação de armas, já que a economia tinha sido tão devastada pela Segunda Guerra Mundial. Então pode ser absolutamente verdade que eles disseram deixem-nos entrar na OTAN. Mas veja, isso não serviria aos interesses do complexo militar industrial. Acho que o complexo militar industrial percebeu que os países comunistas, Rússia e China, lhes davam a oportunidade de continuar existindo para sempre, em vez de o exército ser desmobilizado e todas as fábricas voltarem a produzir bens de consumo. Como muitos dos rifles da Segunda Guerra Mundial, esses estavam sendo produzidos por empresas de máquinas de escrever, por empresas que fabricavam eletrodomésticos. E normalmente elas voltariam a fabricar bens de consumo. Mas o complexo militar industrial, na minha opinião, viu uma oportunidade. Então eles estavam sempre agitando as coisas sobre os perigosos comunistas que iriam dominar o mundo, e assim por diante. E os conservadores acreditavam nisso. Eles acreditavam mesmo. E claro, os comunistas lhes davam muitos motivos para acreditar nisso, pela forma como falavam e por suas doutrinas. Mas eu realmente acho que foi um enorme mal-entendido orquestrado que criou o complexo militar industrial, que é poderoso. Você não pode ir contra isso. Se tentar, eles te matam. Eles são como o lobby de Israel. É muito difícil para qualquer presidente fazer algo que vá contra os interesses do lobby de Israel ou do complexo militar industrial. Agências mais poderosas, como o lobby de Israel, como ele vai evitar uma guerra com o Irã, dado o poder do lobby de Israel? Como ele pode se livrar de todos os nossos inimigos com o complexo militar industrial americano? Eles dizem, você está destruindo nossos lucros. As pessoas precisam entender que esse é um desafio que vai além da simples presença desse poder. E Trump está em um dilema. Ele está em uma situação ruim. Trump's in a predicament. He's in a bad predicament. Yeah. And people, instead of calling him names E as pessoas, em vez de xingá-lo e tentar descreditá-lo, deveriam entender sua situação e apoiá-lo. Mas não fazem isso. Ele nos decepcionou de novo. Ou ele é isso, ou ele é aquilo. E assim continua. No fim das contas, isso significa que o povo americano está falhando. O povo está falhando porque não tem inteligência, educação ou interesse para entender qual é realmente a situação. E isso é uma grande limitação para os líderes que querem fazer a coisa certa, porque não têm o apoio do povo. As pessoas simplesmente não sabem o que está acontecendo, não de verdade. E quando você se encontra em uma situação dessas, está praticamente acabado. when you get in a predicament like that, you're more or less a dead duck. Paul, before wrapping up, with the case of Iran, Paul, antes de encerrarmos, no caso do Irã, quando você observa o Irã e a situação no Oriente Médio, parece que o Irã está tentando dialogar com os europeus, especialmente com o Reino Unido, Alemanha e França. Esses são os países que faziam parte do JCPOA, porque estavam discutindo a reimposição das sanções e colocar sanções novamente sobre o Irã. E o parlamento iraniano queria votar ontem para sair do TNP, mas o governo, o presidente do Irã, pediu para que parassem e não levassem adiante essa votação, então eles simplesmente interromperam a votação. Na sua opinião, se você fosse aconselhar o governo iraniano, o que diria a eles? Qual seria a melhor forma de lidar com o problema que estão enfrentando? the best way to deal with the problem that they're facing. Well, it's almost impossible because of the influence of Israel. Bem, é quase impossível por causa da influência de Israel.
Quero dizer, você sabe, a Europa também está no bolso de Israel. Na verdade, na Alemanha, e acho que em outros países europeus, você nem pode questionar alguns aspectos da narrativa israelense, como o Holocausto. Você recebe uma sentença de prisão na Áustria, na Alemanha e acho que em outros países. Então, o que o Irã pode fazer quando a Europa está no bolso de Israel, assim como os Estados Unidos estão no bolso de Israel? Por isso, acho que o Irã realmente deveria simplesmente ignorar tudo isso e continuar desenvolvendo suas relações com a Rússia, China, Índia e outros países do BRICS. E apenas foque nisso, e veja se de alguma forma isso desvia os ataques ao Irã ou faz com que esses poderosos associados do BRICS intervenham. Eu não acho que o Irã tenha qualquer possibilidade de avançar com os Estados Unidos ou a Europa. Se você observar a incapacidade de qualquer país europeu e dos Estados Unidos de intervir de qualquer forma contra o genocídio que está acontecendo em Gaza, é o mesmo genocídio que vem ocorrendo contra a Palestina desde 1947. Os israelenses sempre foram lentos nisso. 2 passos à frente, 1 passo atrás, 2 passos à frente, 1 passo atrás. E se você olhar o mapa da Palestina ao longo desses anos, verá que a parte palestina só encolhe, encolhe, encolhe e encolhe. Agora restam apenas alguns pequenos pontos. E ninguém jamais fez nada a respeito, exceto falar sobre uma solução de 2 estados. Bem, estava claro desde o início que não haveria nenhuma solução de 2 estados. Por que estava claro? Porque Israel continuava dizendo, a Palestina pertence aos judeus. Israel continuava dizendo, não existe povo palestino. Eles dizem isso desde 1947. Estamos falando de mais de 3/4 de século. E o Ocidente sempre continuou dizendo, solução de 2 estados. E então um pouco mais da Palestina desaparecia. E depois solução de 2 estados e mais um pouco desaparecia. Bem, agora temos genocídio. Estamos testemunhando a aniquilação de Gaza. The obliteration of Gaza. I mean, I don't think there's a building left. Quero dizer, acho que não sobrou nenhum prédio. E certamente o anúncio de Israel é que não vai sobrar mesmo. Então, quando a fonte de problemas do Irã é Israel, e Israel é protegido pelo Ocidente, e em certa medida por Putin, o Irã realmente não pode fazer nada. Poderia, se tivesse o tipo de liderança necessária, simplesmente se preparar e destruir Israel. Quero dizer, literalmente fazer com Israel o que Israel fez com a Palestina. Simplesmente destruir completamente o lugar. Mas não vai fazer isso. Isso exige um tipo de decisão. Foi o que os romanos fizeram com seu principal inimigo do outro lado do Mediterrâneo, Cartago. É raro alguém agir dessa forma. Na verdade, foi o que o exército da União de Lincoln fez com os índios das planícies americanas. Eles simplesmente os exterminaram. Então isso acontece. Mas é basicamente a única coisa que o Irã pode fazer, além de simplesmente ignorar e focar, direcionar sua energia para desenvolver suas relações com novos países poderosos. E realmente deveria fazer o que for necessário para obter da Rússia sistemas de proteção aérea S-400 suficientes para que os israelenses não possam continuar assassinando seus líderes. O fato de o espaço aéreo iraniano não estar totalmente defendido, na minha opinião, isso é algo absolutamente sem sentido. E o fato de Putin não ter intervindo há muito tempo e fornecido essa proteção mostra que até mesmo Putin está se curvando a Israel. It shows that even Putin is kowtowing to Israel. Então não haverá nenhuma resolução para a reivindicação israelense da Grande Israel. Essa é uma reivindicação de Israel, e essa reivindicação continua crescendo. Você sabe, apontamos que eles adicionaram não só metade da Arábia Saudita, mas também o Paquistão, a Grande Israel. Então, enquanto esse for o objetivo de Israel, a única coisa que pode resultar da questão israelo-iraniana é que um destrua o outro. E Israel espera usar os Estados Unidos para destruir o Irã, como já fizemos com tantos outros países. E o Irã não parece ter isso em mente. Então, como eu disse, o Irã deveria desenvolver suas amizades com a China,
a Índia, a Rússia e os demais, e focar em vender seu petróleo para os BRICS, porque os BRICS precisam de energia. Selling oil to BRICS because BRICS need energy. And just forget all about the West. Esqueça completamente o Ocidente. Alguns anos atrás, escrevi que a solução para Putin era simplesmente dar as costas ao Ocidente e parar de tentar agradá-los. Ele deveria parar de tentar negociar com eles, porque isso não levaria a lugar nenhum. E não levou, não foi a lugar nenhum. Só piorou cada vez mais. E quanto mais Putin negocia, pior fica. Então, por que o Irã deveria repetir o erro de Putin? Isso é uma tolice. E você pode evitar conflitos com mais facilidade, simplesmente dando as costas, indo fazer outra coisa e apenas ignorando-os. Quero dizer, é claro que você quer manter suas defesas, mas apenas os ignore. E a Rússia não pode fazer isso porque tem todas essas pessoas que são completamente apaixonadas pelo Ocidente. People who are just so much in love with the West, they just want to be westernized. Eles só querem se ocidentalizar, como os delegados de Putin nas conferências de paz. Essas pessoas, elas nem são russas. Então realmente acho que o que vimos nas reuniões da Organização de Cooperação de Xangai foi mais confiança entre os países do grupo de que eles poderiam virar as costas para o Ocidente, que não precisam do Ocidente e que podem seguir em frente e fazer algo por conta própria. Ter apenas seus próprios sistemas e não precisar ficar implorando para que as sanções sejam suspensas, ou implorando para poder usar o SWIFT, ou implorando para que as reservas de seus bancos centrais não sejam confiscadas. Eles podem simplesmente seguir e se desenvolver por conta própria, evitando todas as instituições ocidentais. E a ideia de que, de alguma forma, Trump é uma possibilidade para resolver as coisas para eles. Os negociadores de Putin continuam surgindo com essa ideia de que Trump e Putin vão resolver tudo. Trump and Putin are going to fix things. They're going to bring us back together again. Eles vão nos unir novamente. Eles vão evitar uma guerra nuclear. Bobagem. É bobagem. Eles deveriam simplesmente dizer, olha, não conseguimos avançar com essas pessoas. Veja a confusão em que nos metemos tentando chegar a algum lugar com eles. Tudo o que fizemos foi expandir a OTAN nas nossas fronteiras. Agora temos Suécia e Finlândia. E temos essa guerra na Ucrânia, onde todo o Ocidente está falando em enviar tropas para lá e transformar a Ucrânia em um membro de fato da OTAN. Não será realmente um membro oficial, mas terá todas as mesmas proteções de um membro. E isso é o que saiu das negociações de paz do Putin. É realmente impressionante. É um ato de total insensatez. E o Irã não deveria seguir esse caminho. Eles deveriam simplesmente dizer, olha, vimos o que os russos fizeram e não vamos por esse caminho. Taguei sua coração no Oriente. Focus all our diplomacy on the East. Yeah. Paul, I have a poll coming. Sim. Going on. Paul, This live session. estou fazendo uma enquete nesta transmissão ao vivo. A pergunta é: como será o desfecho para a Ucrânia? As opções são: primeiro, a Rússia impõe seus termos; segundo, os convencem a Rússia a ceder; e terceiro, conflito interminável sem resolução. Qual é a sua escolha? With the endless conflict with no resolution. Which one is your choice? Well, I think Putin is Bem, eu acho que Putin é capaz da tolice de ceder, porque seus negociadores têm essa fantasia de fazer parte do Ocidente. Mas por outro lado, embora Putin seja capaz desse tipo de erro estúpido, não acho que ele o fará. Porque uma coisa que a guerra fez foi aumentar muito o nacionalismo russo. Houve muitos sacrifícios, muitas pessoas perderam pais, maridos, irmãos, primos, tios, e o exército foi forçado por Putin a lutar com uma mão amarrada nas costas, e mesmo assim estão prevalecendo. A guerra está essencialmente prestes a acabar, no sentido de a Rússia retomar todo o território da Ucrânia que agora faz parte da própria Rússia. Então o que acontece nesse ponto? Se a Ucrânia e o Ocidente quiserem continuar a guerra de alguma forma, o efeito mais provável é que isso force os russos a simplesmente tomar o país inteiro. to simply take the whole country. They'll have to stop fighting with one arm tied behind their back. Eles vão ter que parar de lutar com uma mão amarrada nas costas e simplesmente obliterar o lugar.
E eu acho que uma demonstração da verdadeira capacidade deles assim vai assustar Washington e todas as capitais da Europa. Eles simplesmente vão desistir. Porque vão dizer, bem, finalmente eles decidiram fazer algo. Estávamos errados em pensar que eram incapazes, e é melhor pararmos antes que isso fique maior. Então é assim que eu vejo a situação. Agora, talvez seja necessário uma nova liderança na Rússia, porque Putin é muito influenciado por esses que antes eram chamados de integracionistas atlanticistas, que queriam a Rússia integrada ao Ocidente e não ao Oriente, para onde está sendo integrada. Então, mesmo que eles sejam uma influência horrível sobre Putin e o governo russo, eles já estão perdendo por causa do BRICS. É improvável que a Rússia vá se integrar aos dois blocos. It's unlikely Russia's going to be integrated in both. And so I don't think Então eu não acho, mesmo que a própria mentalidade do Putin careça de nacionalismo suficiente, que ele vá seguir nessa direção. Então me parece que o próximo conflito será quando Putin tiver completado o aspecto militar da operação militar especial, e então ele terá que lidar com a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. O que o Ocidente fará então? Eles ainda tentarão interferir? Se tentarem, de que forma será essa interferência? Se for militar, então será uma situação perigosa. Se for só o Zelensky, então ele vai perder a Ucrânia. Portanto, não acabou. E a direção que isso vai tomar depende desses fatores. Muito obrigado, Paul, por estar conosco. É sempre um grande prazer. Bem, obrigado, Nima, pela oportunidade e pelas perguntas. Você fez muitos de nós pensarem. Grande prazer.